Deus está nos dizendo, então, que na caravana de Jesus tinha 12 homens e tinha algumas mulheres que tiveram a experiência de cura e de libertação. Dessas mulheres, algumas ou certas mulheres, ele indica o nome de 3. Ele indica o nome de Joana, mulher de um alto funcionário de Herodes. Ele cita o nome de Maria Madalena, da qual saíram 7 demônios. Ele cita o nome de Susana, uma mulher que ele não dá muita referência. Mas depois ele diz que, além dessas que foram curadas de enfermidades e libertas de espíritos malignos, haviam muitas outras. Muitas, muitas. A Bíblia não tem letra inútil e nem palavra desnecessária. Tudo que está escrito tem um sentido literal. É a palavra logos, é a informação, é o conhecimento. Mas também tudo tem um sentido rema, revelação. É o que está implícito espiritualmente nas entrelinhas do que está escrito. E o rema quer dizer alguma coisa para nós. Então o texto está nos dizendo que tinha 12 homens e tinha muitas mulheres. E muitas mulheres eram mais do que 12 mulheres. Porque se eu digo tem 12 homens e tem 6 mulheres, eu não vou dizer muitas mulheres. Se eu digo são 12 homens e 15 mulheres, não são muitas mulheres. Se são muitas, é porque eram muito mais do que o normal para contar. Então, na caravana de Jesus, tinha 12 homens e tinham muitas. Você é capaz de falar isso para quem está do seu lado? Diga, na caravana de Jesus, tinha 12 homens e tinha muitas mulheres. Mas não é muita de boquinha, muita de bocão. Fala outra vez. Muitas mulheres. Na caravana de Jesus tinha muitas mulheres. E é interessante que quando você acompanha o Evangelho de Lucas, é o único que conta dessas mulheres. Quando você acompanha o Evangelho de Lucas, no capítulo 23, já está no final da história. A crucificação já aconteceu. E você vai ver que essas mulheres andaram com Jesus por todo o seu ministério. 23 fala da crucificação a partir do versículo 26. E no versículo 48 diz assim: e toda a multidão que se ajuntara para observar, vendo essas coisas que estavam feitas, retornaram batendo no peito, e todos os seus conhecidos, e as mulheres que o haviam seguido desde a Galileia, desde o começo, estavam de longe vendo estas coisas. Então, essas mulheres seguiram Jesus desde o primeiro momento até o seu sepultamento. Elas vivenciaram tudo que aconteceu. Interessante que depois da crucificação, conta que ele foi colocado num sepulcro lavrado na rocha. Versículo 54 diz: era o dia da preparação, ia começar o Shabá, e as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia o seguiram também e viram o sepulcro, e como ele foi posto o seu corpo. Elas foram até o sepulcro. E elas, retornando, prepararam especiarias, ungüentos, e no dia do Shabá repousaram, conforme o mandamento. Então, essas mulheres seguiram Jesus desde o começo. A caravana de Jesus, então, tinha muitas mulheres que seguiram Jesus por todo o seu trajeto. Viram milagres, viram curas, viram ressurreição de mortos, viram a crucificação. E aí diz que elas viram onde o corpo foi colocado e foram para casa, porque era o dia do Shabá. O Shabá é o dia do descanso, era proibido estar na rua. Sexta-feira, quando o sol se punha, tinha que sair das ruas. E só depois que o sol aparecia no domingo é que podia voltar para as ruas. O Shabá, o descanso, o dia do descanso, começa no pôr do sol de sexta, termina no nascer do sol de domingo. E essas mulheres
depois que viram o túmulo ser colocado, o corpo ser colocado no túmulo, elas foram para suas casas. Eu quero falar de uma delas para você. Volto a dizer o texto que eu li primeiro. Na caravana de Jesus, além dos 12, tinham algumas mulheres que foram libertas de demônios e curadas de enfermidades. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Maria Madalena, da qual saíram 7 demônios. Susana e muitas outras que serviam Jesus com os seus bens. Não quero falar das muitas outras. Não quero falar da esposa do procurador de Herodes, que se chama Joana. Não quero falar de Susana, que é uma mulher comum. Eu acho que no texto cita 3 mulheres diferentes, para sabermos que na caravana de Jesus tinha todo tipo de mulher. Tinha a mulher da alta sociedade, que era Susana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Para você saber o que é o procurador de Herodes, é o procurador do Estado. Seria o equivalente ao procurador do Estado de São Paulo. A mulher estava na caravana de Jesus. Susana, mulher comum, não fala nem se tinha marido ou se não tinha. Mas fala o nome de Maria Madalena, da qual saíram 7 demônios. E é dela que eu quero falar com você nessa tarde. Maria Madalena, da qual saíram 7 demônios, fazia parte da caravana de Jesus. Era integrante da caravana de Jesus, uma ex-endemoniada. Coisinha básica, só 7 demônios. Se eles saíram, é porque eles entraram um dia. A gente só diz que saiu porque entrou. Então, essa mulher deu entrada para 7 demônios. Como é que uma pessoa dá entrada para demônios? O mundo espiritual, ele é legal, ele não é legal de legal, ele é legal de leis. Não é legal de joia, é legal de leis. Ele funciona dentro de leis. Eu falo que Deus me fez juíza federal para entender o mundo espiritual, porque o mundo espiritual é legal. Imagina você que esse lugar aqui é um lugar fechado, você teve que adentrar por portas, ali tem uma porta, lá tem outra porta, e o lado de lá é muito maior do que o lado aqui de dentro. Não só a cidade de São Vicente, como o estado de São Paulo, como a nação brasileira, como o continente sul-americano, como o universo, é tudo extremamente maior do que esse salão. E é assim, o mundo natural é como se fosse só esse salão. E o mundo espiritual é todo o resto. O mundo natural está contido no mundo espiritual. É uma partícula que Deus chamou existência. E o mundo natural contacta com o mundo espiritual através de portas. São portas, são portais. Nós não vemos, mas eles existem. Você se lembra de Deus falando para Caim? Porque a intenção de Caim era matar o seu irmão. E Deus fala para Caim, o pecado jaz à porta. A ti te cumpre dominá-lo. Porta para as trevas, porta para o pecado, porta para o mal. Quando você vai para o último livro da Bíblia, Apocalipse, lá está escrito que Jesus fala, eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar na sua casa, não é na sua vida. Quando Jesus entra, ele entra na casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Crendo no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E ele diz em Apocalipse, entrarei na sua casa. Se você abrir, eu entrarei na sua casa. Então, esses 2 textos bíblicos, eles podem me dar a certificação de que luz e trevas precisam que eu abra a porta. Se eu não abrir a porta, não vai entrar nem luz, nem trevas. A minha escolha vai definir o que é que do mundo espiritual eu quero na minha vida. Então, é o homem que tem a chave da sua história espiritual? Sim, é o homem. Por quê? Porque Deus entregou ao homem o governo do mundo natural. O governo do mundo natural foi dado a Deus, aos homens, por Deus. Quando a Bíblia diz no Salmo 115, versículo 16, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Ou, quando está escrito em Gênesis 1, 26, depois que Deus fez tudo, que ele fez o homem, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem,
conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre tudo. Então, a terra foi entregue a Deus, aos homens por Deus, e Deus deu ao homem uma autoridade na terra, um domínio na terra. O governo da terra foi dado por Deus aos homens. Os homens é que conectam com o mundo espiritual. Aí você entende por que Jesus nos ensinou a orar? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ora, por que o homem pode dizer para Deus que Deus pode fazer a vontade dele na terra como no céu? Porque a terra é o governo do homem. O homem permite, por essa oração, o homem permite. Isso é tão maluco que você imagina eu chegar nessa igreja, que é a igreja Peniel, é a igreja que não é governada por mim, que eu não tenho nenhuma autoridade aqui nesse lugar, e eu chegar para os pastores e dizer, vocês podem fazer a sua vontade na igreja Peniel. Eles vão dizer, claro, é a igreja que nós estamos governando. Por que eu digo a Deus que Ele pode fazer a vontade dEle na terra? Por que Ele não me responde, ok, a terra é minha, e eu faço mesmo a minha vontade? Por que Jesus precisa bater a porta? Porque o governo do mundo natural é do homem. Porque Deus entregou para o homem. E a Bíblia mostra, de Gênesis ao Apocalipse, Deus precisando de homens para fazer o que Ele faz na terra. Meu Deus, quantas vezes da minha vida e quanto tempo eu disse, Deus não precisa de mim. Até o dia que eu li Isaías capítulo 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto sublime trono. As abas do Senhor enchiam o templo, os serafins, querubins voavam ao redor do trono. E aí eu vi Isaías ter o convencimento do pecado. Ele diz, ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. Ele se convence do pecado. Quando ele se convence, ocorre na vida de Isaías aquilo que chamamos de arrependimento. É a convicção do pecado. Nessa hora, quando se convence do pecado, pela visão que tem da grandeza de Deus, um anjo com uma tenaz pega uma brasa viva, que tirou do altar, toca na boca de Isaías e diz, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Espera aí, vamos parar para pensar o que é isso. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Iniquidade tirada, pecado perdoado. Iniquidade tirada, pecado perdoado. São sinônimos, são verbos iguais? Não. Tirar é um verbo, perdoar é outro. Tem versão que diz, a tua iniquidade foi arrancada e perdoado o teu pecado. E o e é uma partícula da língua portuguesa chamada conjunção, que significa também. A tua iniquidade foi tirada e também perdoado o teu pecado. O que é isso? Deus está dizendo para Isaías, olha, de um tapa, de um minuto, de um momento só, eu arranco as raízes de iniquidade, que são os pecados geracionais, as heranças malignas, as maldições hereditárias, e perdoo o seu pecado. Deus está... Diga glória a Deus, diga. Deus está falando de duas coisas diferentes. Ele está falando da lei da responsabilidade e da lei da herança. Olha, o mundo espiritual é legal, não esqueça disso. Na lei da responsabilidade é o pecado meu. A alma que pecar, essa morrerá. Está lá, Ezequiel 18. A alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. Quem morre é que fica separado de Deus. O salário do pecado é morte. Morte é separação de Deus. Mas tem uma outra lei, a lei da herança. Visitarei a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. A lei da herança está onde? Nos 10 mandamentos. Então tem duas leis que permitem que a minha vida seja conectada com as trevas. Tem a lei da responsabilidade, é o meu pecado. E tem a lei da herança, é o pecado dos meus antepassados. Permite que no mundo espiritual, portas abertas sejam lugares de entrada de demônios. Volta para Maria Madalena, não pensa que eu esqueci não, eu sou velha, mas não sou boba.
Maria Madalena tinha 7 demônios. Entraram nela, porque se diz saiu é porque entrou. Por que o demônio entra? Por causa de transgressão à lei, por causa de pecados. Pelas heranças o demônio pode entrar, pastora, doutora Tânia? Não. Pela herança o demônio não entra, mas ele cria condição para que você peque. Ocorre uma perseguição espiritual. O pecado antepassado foi derramamento de sangue, ou foi furto, ou foi mentira. E aí os demônios que foram invocados pelos antepassados, eles vão fazer você ser tentado exatamente na área do pecado dos seus antepassados. E mais cedo ou mais tarde você comete o mesmo pecado. E aí você vai ver por que repete-se nas famílias. Um quadro de destruição familiar, um quadro de vícios, um quadro de violência, um quadro de enfermidades graves. É o filho, é o neto, é o bisneto, é o tataraneto, todo mundo vivendo a mesma perseguição espiritual. Eu estou falando para você do que eu sei. Sabe quantos anos eu trabalho com libertação junto com meu esposo? Quase 40 anos. Sabe quantas pessoas nesses quase 40 anos nós atendemos nos seminários, nos eventos, nos lugares? Milhares. Milhares. E quando você vai tratar com ela, você vai ver que só tem essas 2 portas pelas quais os demônios entram na vida de uma pessoa. O pecado abre a porta. O que tira esse demônio da vida de uma pessoa? Eu mando sair, pastor. Eu tenho autoridade para dizer sai. E você pode fazer sai. E sapatear e dizer sai. Ele vai sair. Mas sabe o que vai acontecer? Se a porta continuar aberta, ele vai entrar de novo. Você já viu sujeira de cachorro na varanda? Fezes de cachorro, cocô de cachorro, merda de cachorro na varanda. Junta mosca. Vem mosca varejeira, vem mosca de todo jeito. Adianta você pegar uma toalha e bater na mosca e falar, sai, 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 sai. Ela sai. Mas você não aguenta bater 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Quando você para de bater, ela volta e faz a mesma coisa que fazia antes, infecta o lugar. Adianta expulsar demônio? Não. Adianta limpar o lugar que foi oferecido para ele, por onde ele entrou, a porta que ele entrou é fechada quando limpa o lugar. Como é que limpa o lugar? Arrependimento e confissão. Arrependimento e confissão. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Arrependei-vos. Arrependimento não é remorso. Arrependimento é uma dor de haver ferido o coração de Deus. Isaías fala, ai de mim. O filho pródigo fala, pequei contra os céus e diante de ti. Davi, quando é confrontado no seu adultério, no seu homicídio, ele fala, pequei contra o Senhor. No arrependimento há uma dor, há um constrangimento, há um quebrantamento em relação a Deus. No remorso, você está preocupado na horizontal. E agora, o que eu fiz? Deu tudo errado, minha vida está toda encrencada, olha onde eu fui me meter. E agora? E você está preocupado com pessoas, com reputação. Você está preocupado com o que você está colhendo aqui agora. O remorso pode levar até uma pessoa ao suicídio, como Judas. Mas não leva ao conserto. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Mas tem mais. Quando você se arrepende, sabe o que acontece? Imediatamente, aqui fala de graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Imediatamente, o seu arrependimento faz com que a graça seja liberada. Davi, quando ele fala, pequei contra o Senhor, o profeta Natã, que foi ao aposento de Davi, confrontar Davi, isso está em 2 Samuel 12. Ele fala para Davi, o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Porque o salário do pecado é a morte.
Davi se arrepende, tem o perdão e tem o cancelamento da morte. Pequei contra o Senhor, é Velho Testamento. Jesus não tinha vindo, não tinha cruz. Não havia ainda o sangue derramado, mas a graça de Deus sempre houve. É justamente pela graça que ele enviou o Filho dele ao mundo. Quando Davi fala, pequei contra o Senhor, imediatamente vem a libertação da morte. O profeta fala, o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas, tem um mas. Posto que com isso deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Também. Por que também? Porque vai morrer mais filhos, vai morrer a criança, vai morrer Aminon, que Absalão vai matar, vai morrer Absalão. O Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás, mas tem uma consequência, em outras palavras. E aí o Senhor está falando de herança nessa hora. Sua família vai ter consequência, vai haver uma consequência geracional. Davi, um homem segundo o coração de Deus, Davi, o salmista de Israel, a família dele foi toda perdida, toda. Quando Davi estava velhinho, era praxes em Israel o ancião chamar os seus filhos na hora da morte para abençoá-los, como Jacó fez com seus 12 filhos. E aí os filhos abraçavam o pai para esquentar o corpo dele do frio da morte. Mas sabe que Davi não tinha um filho para aquecer o corpo dele. A família de Davi foi destruída. Davi estava com o frio da morte, tiveram que chamar uma virgem em Israel para abraçá-lo na hora da sua morte. Por quê? Deixa eu parar para meu marido tirar uma foto minha aqui. Eu esqueci de falar isso aí. Ele é meu marido, meu amor, meu pastor, meu intercessor e meu fotógrafo. Mas o que eu quero dizer para você, que o arrependimento te dá a liberação da graça para a vida eterna. Mas não muda as circunstâncias. O arrependimento é eficaz para você sair da morte. Se você morrer no dia seguinte, você tem a vida eterna. Se você morrer daqui 20 anos, você tem a vida eterna. Se você morrer daqui 100 anos, você tem a vida eterna. O arrependimento cancela pecado. Arrependei-vos e convertei-vos. Muda de vida. Arrepende e muda de vida para cancelar o pecado. Mas escuta bem, tem um outro versículo. Está em Provérbios 28, onde está escrito assim: o que encobre as suas transgressões jamais prospera. Mas os que confessa e deixa, alcança misericórdia. O que encobre jamais prospera, o que encobre jamais prospera. O que confessa e deixa tem misericórdia. O que esconde jamais prospera. Eu posso confessar para Deus e esconder? Posso. Eu posso arrepender e esconder? Posso. Pode estar encoberto para os homens. Preste atenção no que eu vou te dizer, isso pode mudar a sua história. Quando as pessoas leem esse versículo, o que encobre as transgressões jamais prospera, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Pensa que Deus está falando dele. Mas nada fica encoberto diante de Deus. Nada fica encoberto aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. A palavra de Deus diz que o pensamento não chegou à mente, ele sabe qual é. A palavra não chegou aos lábios, ele já sabe qual é. A palavra de Deus diz que ele conhece os afetos do coração. Sabe o que é afeto? É sentimento. Escondido, abstrato, invisível, e ele conhece. Lembra quando ele manda o profeta com um chifre cheio de azeite na casa de Jessé? Porque ele escolheu um rei, e o profeta, mesmo sendo um profeta de alto nível, como Samuel, quase que derrama o azeite na cabeça errada. O profeta se engana, gente, cuidado com isso. O profeta profetiza pelo coração também.
Mas Deus fala para Samuel o quê? Não é ele. Eu não vejo como você vê, eu vejo o coração. Então você acha que o Deus que vê o coração, o Deus que conhece os afetos do coração, o Deus que sabe tudo antes de acontecer, o começo está aqui, ele já sabe qual é o fim. Você acredita mesmo que quando ele manda escrever em Provérbios, o que encobre as transgressões jamais prospera? Mas o que confessa e deixa alcança misericórdia, ele está falando dele? Não. Sabe por que ele não está falando dele? Porque o mundo espiritual é legal, não é legal de joia, é legal de leis. E eu vou te falar como juíza. Quando alguém é pego em flagrante delito, pratica um crime, e esse crime é exposto na hora da prática para uma autoridade lavrar o flagrante. Se o crime for praticado e for lavrado o flagrante do crime, essa é a prova do crime. Não precisa mais testemunha, não precisa mais nada. O flagrante é a prova suficiente para condenar o culpado. Então, escuta o que eu vou te dizer. Na hora do seu pecado, na hora do meu pecado, na hora do nosso pecado, foi lavrado um flagrante pela maior autoridade do universo. Na hora do meu pecado, do seu pecado, Deus fez um print, ó. Pim! Você acha que tem alguma coisa encoberta diante dele? Nada. Olha para a irmã que está do seu lado, eu preciso de óculos só para longe, para perto eu não preciso. Olha para a sua irmã e fala, querida, já está no print. Quando a Bíblia fala, o que encobre jamais prospera, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Está falando de confessar uns aos outros. Ai, 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 diga ai, ai, ai. Por que eu tenho que confessar para outro, pastora? Porque o mundo espiritual é legal, não é legal de joia, é legal de leis, e tem uma lei espiritual deixada por Deus, que quando há concordância na terra, concordância no céu, quando dois desligam na terra, desliga no céu, e quando dois ligam na terra, liga no céu, só por isso. Vou trazer à sua memória um texto bíblico que você conhece muito, está no livro de Tiago, capítulo 5. Está alguém alegre? Cante louvores. Está doente? Chame os presbíteros da igreja, que vão ungir o enfermo com óleo e vão orar. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. Como é que é isso? Está doente? Chame o presbitério é liderança, pastores, líderes de ministérios, diáconos. Chame o presbitério vai ungir o enfermo com óleo, vai orar, e a oração da fé vai salvar o enfermo, e o Senhor o levantará. Depois tem um ponto e vírgula. Ponto e vírgula significa mudou o assunto. E depois do ponto e vírgula está escrito assim: se houver cometido pecados, serão perdoados. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes sarados. Pode muito em sua eficácia a súplica do justo. Como assim? Então, tem duas histórias aí. Ponto e vírgula é porque é outra história. Tem uma enfermidade que é física, decorre do corpo, da má alimentação, do acidente, da velhice, da virose, é uma doença física. Essa doença chama o presbitério e ora a oração da fé, e unge com óleo, e o negócio vai funcionar, e a oração da fé vai salvar o enfermo e o Senhor o levantará. Mas tem uma outra enfermidade que não é do corpo, é uma enfermidade espiritual. É uma enfermidade decorrendo do pecado. Essa enfermidade que decorre do pecado não adianta dar banho de óleo. Pode botar piscina e mergulhar o cabra. Pode reunir todo mundo para orar. Pode ficar de joelho cascudo. Pode fazer jejum, pode ficar magro igual uma bicicleta. Só vai curar se confessar o pecado encoberto. Se houver cometido pecados, serão perdoados. Confessai os vossos pecados uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros.
E orai uns pelos outros. Não é só o presbitério, pastora, não. Não, porque o texto termina assim: se houver cometido pecado, seriam perdoados, confessar os vossos pecados uns aos outros, orai uns pelos outros para serem sarados. Pode muito em sua eficácia a súplica do justo, a súplica do justo. Quem é o justo, pastora? Todo aquele que é justificado pelo sangue de Jesus. Qualquer uma pessoa que salva, qualquer irmãzinha que já entregou a vida para Jesus, pode ouvir a minha confissão? Pode. E pode concordar comigo? Pode. E pode desligar a minha vida do mundo espiritual das trevas, porque a porta que foi aberta é fechada nessa hora? Pode, pastora. Pode. Pode. Então, tem duas espécies de enfermidades. Tem uma que cura com oração da fé e tem uma que cura com confissão de pecados. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque o demônio que entra por uma porta, ele pode fazer qualquer coisa. A especialidade dele é matar, roubar e destruir. A especialidade de Satanás é matar, roubar e destruir. Quando uma porta é aberta para o inimigo e o pecado está encoberto e não é confessado, ele faz o que ele quiser. Ele ataca a área que ele quiser. E ele ataca a geração que ele quiser, em 4 gerações. Maria Madalena, da qual saíram 7 demônios. Eu não sei se aqui tem gente que já pegou alguém com 7 demônios. Eu já peguei a gente até com 27 demônios. Mas eu gosto de falar de uma que tinha um demônio só um demônio. Regina tinha um demônio. Regina morava no Rio de Janeiro. Regina era bem casada, tinha 17 anos de casada. Eles não tinham filhos. Regina era estéril. Ganhava bem, ela era funcionária, ela era secretária de uma fundição. O marido era gerente geral dos Correios e Telégrafos no Rio de Janeiro. Então, era só os dois bons salários, sem filhos. Você imagina, poxa, então eles tinham muitas coisas. Eles não tinham nada, nada. Eles nunca conseguiram juntar dinheiro para comprar um imóvel. Eles nunca conseguiram juntar dinheiro para ter um carro. E até porque não tinham um carro, eles moravam bem perto da estação de trem. Porque ela ia de trem para o trabalho e ele ia a pé para o trabalho. Eles brigavam igual gato e cachorro, mas era briga de parar em delegacia, não era briguinha, não. Era de quebrar a cadeira e etc. e tal. Ele tinha uma cólica renal inexplicável. Inexplicável. Às vezes ele estava no correio e, de repente, dói mesmo, que o cara desmaiava de dor. Aí levavam ele para o hospital, tinha um hospital lá perto, no centro do Rio de Janeiro, faz exame, não aparece. Não tem motivo para ter dor, não tem pedra, não tem inflamação, não tem má formação. Queridos, toda doença que não aparece, radiografia, tomografia, ultrassonografia, tudo que é fia, é espiritual. Pode ter certeza disso. Aí levavam o marido para o hospital e ele tomava injeção para reduzir a dor, paralgia, novalgina, até morfina. 2, 3 dias de hospital, aí aliviava a dor e ele tinha alta. Mas não tem tratamento. Não tem tratamento para dor. Que dor é essa? Ela tinha uma depressão profunda. Remédio de tarja preta, anos e anos e anos e anos. A vida não tem cor, nada é bom. Tudo é tristeza. Deixa eu ensinar algo a você. Toda enfermidade pode ser do corpo, da alma ou do espírito, toda. O homem tem 3 dimensões, a tricotomia é a realidade do homem. Quando a Bíblia diz, apresenteis vosso espírito, alma e corpo, está nos certificando isso. Apresenteis vosso espírito, alma e corpo íntegros e irrepreensíveis, até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando a Bíblia fala que a espada da palavra é viva e eficaz, até para dividir a alma do espírito, está dizendo que a alma e espírito são coisas distintas. E o homem pode ter enfermidade do corpo, e pode ter enfermidade da alma, e pode ter enfermidade do espírito. Do corpo são inúmeras doenças.
Da alma são as doenças psicossomáticas. Uma mulher que perde o seu casamento, ela pode desenvolver câncer, tamanha tristeza. Que não perdoa, que não se perdoa, culpa. Culpa pode produzir câncer. Se você for no Hospital do Câncer, ala terminal, você vai ver quanta gente que está lá que não perdoa o outro, não se perdoa também. Agora, pode ser também do espírito. Você lembra aquela mulher encurvada de Lucas 13, da qual saiu um demônio que estava 18 anos? Aquela mulher era encurvada e ela não ia resolver com ortopedia, nem com fisioterapia. Só com libertação que ela ia resolver aquilo. E doenças espirituais são desconhecidas dos médicos. Eles até acreditam em doenças psicossomáticas, mas as doenças espirituais não são psicossomáticas, são pneumosomáticas. Pneuma é espírito. Pneuma é uma palavra grega que tanto serve para respiração, fôlego, como para espírito. É o espírito adoecendo o corpo. É o menino que era mudo e sai o demônio, o menino fala. É a mulher que era encurvada, sai o demônio, a mulher levanta. E a depressão, ela pode ser do corpo, da alma, do espírito. A depressão, ela pode ser uma deficiência hormonal. Do jeito que você precisa tomar hormônio para tireoide, você pode tomar hormônio para levantar o bom humor. Do jeito que você precisa fazer uma reposição hormonal com a idade, ovários, você precisa de hormônio quando você tem queda dos hormônios que causam bem-estar. Dopamina, serotonina. Aí o médico faz um tratamento lá, lítio, outras coisas. Toma remédio, resolve? Resolve. Pastora, e crente toma remédio para depressão? Claro. Crente conserta dente cariado, crente conserta unha encravada. Crente vai na ginecologista. E crente toma remédio para depressão. Se for do corpo, resolve. Resolve. E se for da alma, resolve com o remédio? Não. Se for da alma, tem que ser tratado na alma. E crente tem depressão na alma. Eu escutei falar que quem é crente não tem problema na alma. É? Ana, quando ela foi chorar no altar, ela fala: Senhor, eu sou uma mulher de alma atribulada, de espírito angustiado. E pelo excesso da minha aflição é que eu tenho chorado até agora. Um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio do Espírito Santo, chamado Elias, teve tantos problemas que um dia ele entrou embaixo de um zimbo e pediu a morte. Eu quero morrer, não quero mais viver. É o estágio maior da depressão. A pessoa fala: Deus, eu não quero mais viver. Chega, eu não aguento mais lutar. Como é que você cura depressão da alma? A depressão da alma é chamada depressão reativa. É uma reação à dor, é uma reação à perda, é uma reação ao sofrimento. Uma reação de tristeza, uma incapacidade de voltar ao estado anterior. Todos nós temos resiliência. Resiliência é um elástico que vai e volta. Mas quando você tem muitas dores, você não volta mais. Precisa de ajuda. Como que Elias saiu da depressão? Como que Deus curou Elias da depressão? Deus mostrou o futuro, Deus trouxe à memória dele o que dá esperança. Deus falou do amanhã. Deus tirou ele do foco do passado e trouxe ele para o foco do futuro. Elias ficou 3 anos vivendo de miséria, migalhas. Ficou escondido na Síria. Síria era outra nação. Ele era um israelita e ele estava estrangeiro na Síria, vivendo de migalhas na casa de uma viúva pobre. Ele sabia que os homens é que tinham que alimentar as viúvas, os homens é que tinham que alimentar os órfãos. E ele teve que ficar na dependência daquela mulher, dependência de Deus, mas às custas daquela mulher. Isso foi humilhante, isso foi vergonha. Como é que você acha que os vizinhos daquela mulher reagiam? Tem um vagabundo na casa dela. O cara não faz nada, só fica sentado e ela levando comida para ele. Todo dia.
Ela tem que levar comidinha para ele. Não trabalha o cara, não faz nada. Você acha que isso não afligiu a alma dele? Quando o filho dela morre, sabe o que ele fala para Deus? Até nisso o Senhor me afligiu. Foi horrível para ele o tempo que ele viveu lá na Síria, escondido, vivendo de miséria, vivendo de caridade. Como Deus curou a depressão de Elias. Deus falou para Elias: você não vai morrer antes de ungir Azael, rei da Síria. Como assim? O lugar onde eu fui pobre, mendigo, onde eu fui dependente de uma viúva, eu vou chegar lá em alta honraria e vou ungir o rei daquela nação? Eita! Onde houve desonra vai ter dupla honra? O negócio é bom. Não vou morrer não, não vale a pena morrer. Deus falou para ele: você também não vai morrer antes de ungir Azael, rei da Síria, e não vai morrer antes de ungir também o rei de Israel. Quando ele fala, vai ungir Jeú, rei de Israel, sabe o que Deus está falando para Elias? O rei Acabe vai cair, Jezabel vai cair, esses que oprimem a nação vai cair, eu vou levantar um novo rei, esses que te fizeram ficar foragido, escondido, queriam te matar, vão cair, os teus inimigos vão cair, e você vai ser o meu profeta, que vai com o chifre cheio de azeite, ungir o novo rei. Sabe o que é isso? Deus trouxe à memória o que dá esperança. Deixa para trás as coisas que para trás ficaram, prossegue para o alvo que está proposto. Traz a memória o que dá esperança, enterra seus mortos, joga fora o que te doeu, o que te fez sofrer, olha para frente. O coração está batendo, ainda tem vida para viver. Deixa o passado no passado, o presente está aí, você tem um futuro, é isso que Deus falou para ele. É assim que você vai curar uma pessoa com depressão reativa. Agora, não é do corpo, porque toma remédio não resolve. Não é da alma, porque você pergunta para a pessoa assim: você teve algum problema grave? Aconteceu alguma coisa séria na sua vida? Você enterrou um filho? Você perdeu um casamento? Você está vivendo humilhação há muito tempo? A pessoa fala: que eu me lembre, não. Como que alguém vai esquecer que enterrou um filho? Eu enterrei um filho há tantos anos, nunca esqueci. Como que você vai esquecer uma perda, uma dor, um sofrimento? Você não tem amnésia, você é curada, mas você não esquece. Então, não é da alma. Não é do corpo, não é da alma, sobrou o quê? É do espírito. É uma depressão espiritual. É uma ação de espíritos de morte. É uma ação de espíritos malignos especializados em matar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Os 3 tipos de depressão têm os mesmos sintomas: tristeza, incapacidade de se levantar, abatimento, a vida perde a cor, não há motivo para fazer nada. A diferença é que a depressão física cura com remédio, a depressão emocional cura com tratamento emocional. E a depressão espiritual só cura com libertação, e se não houver libertação, é o único tipo de depressão que a pessoa se mata, porque são espíritos de morte. O suicídio é um produto da depressão espiritual. Eu fiquei sabendo ontem à noite, a pastora Raquel me deu essa informação, que esta cidade é a 3ª cidade do Brasil em índice de suicídio. E só há suicídio quando tem espírito de morte. E como que entra um espírito de morte na vida de uma pessoa? É por derramamento de sangue. É por derramamento de sangue. O sangue é a oferenda para Satanás.
Quem já andou pela Umbanda, Quimbanda e tudo que é banda, tribanda, quadribanda e outras bandas, sabe que quanto mais profundo vai ficando o império das trevas, mais sangue ele perde. Sangue de galinha, sangue de bode. Às vezes perde da galinha e do bode também. O sangue é uma moeda espiritual. O sangue derramado vai ser recebido no mundo espiritual pelos demônios, pelos espíritos de morte. Nas encruzilhadas onde fazem oferendas, na beira do mar onde fazem oferenda, nas cachoeiras, ali passa a ser morada de demônios. Porque eles vão receber o sangue derramado, eles vão receber a oferta. Um sangue derramado dentro de uma pessoa faz do corpo daquela pessoa um ponto de contato com espíritos de morte. Como é que derrama sangue dentro de nós, pastora? Olha para quem está do teu lado e fala de boca bem grande. Aborto. Não vou aprofundar agora, não, porque eu vou desafiar você a voltar depois do lanche para escutar o fim da história. Derramamento de sangue, por homicídios da família, por abortos praticados pelos nossos pais. O ventre, onde houve derramamento de sangue, ele se torna o túmulo de uma criança. E aí a outra criança é gerada no ventre onde houve derramamento de sangue. Ela é gerada onde? No túmulo do irmão. Onde houve sangue derramado é onde ela foi concebida. Essa criança pode ser perseguida por espíritos de morte, acidentes frequentes, deformidades, doenças graves, suicídio, morte prematura. Depois eu volto. A depressão, eu volto, calma. Sou velha, mas não sou boba. A depressão da Regina era por aborto. E por que era por aborto? Era uma depressão que levava ela para o suicídio. Ela tentou suicídio algumas vezes. Regina queria se matar, ela não sabia. Ela era tomada por um demônio, um só, não era 7 demônios, era um demônio só. Mas ela tentava se matar. Meu genro era dono da empresa onde ela trabalhava, da fundição, um dos donos. E ele disse para mim, minha sogra, Regina precisa de ajuda. Regina tem depressão, Regina vive uma vida financeira miserável. O casamento da Regina está indo pelo ralo, o marido dela vive doendo dos rins. Regina está tomando remédio tarja preta. Não tem nada e não vive uma vida boa. Parece que a vida dela é tudo ruim. Tudo. Se for pontuar, não tem uma área da vida dela que está boa. E aí, será que a senhora dava um pulo no Rio de Janeiro? Eu moro na cidade de Resende. Será que a senhora daria um pulo no Rio de Janeiro para fazer uma visita lá na fábrica, assim como quem não quer nada, e ter uma conversa com a Regina? E eu fui. E aí, conversei com a Regina, falei, olha, Regina, não existe sorte e azar. Isso não existe. Existe uma ação daquele que vem para matar, roubar e destruir, existe uma ação da parte de Deus. Existem bênçãos e maldições. Não existe sorte e azar. O que você chama de azar é uma ação demoníaca, e o que chamamos de sorte é uma ação bendita. Então, tem na sua vida uma interferência de uma ação demoníaca que mata, rouba e destrói. João 10:10, Jesus fala, o ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, se a vida não é abundante, você está matando, roubando e destruindo, é o cão. Ah, pastora, mas esse versículo fala da vida eterna. O céu ou o inferno. Nananina, não. Esse versículo não fala da vida eterna. Sabe por que não fala? Porque na vida eterna, Satanás não mata, rouba e destrói. Na vida eterna, ele vai estar preso num lago de fogo e de enxofre por toda a eternidade. O ministério dele é enquanto não chegou à vida eterna.
Então, se ele está matando, roubando, destruindo, ele está fazendo isso agora. E eu falei isso tudo para ela, e falei, Regina, só tem um jeito dos demônios saírem da sua vida e podemos trabalhar com você e limpar a sua história. É, primeiro de tudo, você entregar a vida para Jesus. Eu nem vou ousar fazer nada com você se você não entregar a sua vida para Jesus, porque o próprio Jesus falou que o demônio sai e ele volta. E se ele volta e encontra a casa limpa, ele traz mais 7. 1 mais 7, 8. Você vai ter 8 demônios, eu não vou mexer com você. Você precisa colocar Jesus na sua vida primeiro. Se você recebe Jesus, ele veio para destruir as obras do diabo. Aí, com ele, nós vamos poder trabalhar com você. Porque libertação é para crente, libertação não é para ímpio. Você expulsa demônio de qualquer um, mas libertação é para crente. Regina não quis. Ela não quis. Ok. Voltei para Resende. Não demorou um mês. Meu genro me liga. Minha sogra, a senhora não sabe o que aconteceu. Regina foi para o centro do Rio de Janeiro, subiu num prédio de 18 andares. Regina foi para a janela, ela já estava debruçada na janela para saltar de lá. Quando abriu o elevador e uma pessoa viu, percebeu o suicídio prestes a acontecer, grudou ela pelas pernas, puxou ela de volta, e ela está aqui, ela quer falar com a senhora, e eu falo, Regina. Ela falou, eu não vi o que eu fiz, eu não sei o que eu fiz. Eu não sei como eu fui para lá, eu não quero morrer, eu não quero morrer. Eu falei, pois é. Eu te disse, ele mata, rouba e destrói. Ele já estava destruindo e roubando. Agora ele está começando a agir para te matar. É pegar Jesus ou largar, Regina. Eu falei, vem para Resende agora. Eu não vou mais para o Rio, é você que vem. E ela foi. Tinha um culto na igreja naquele dia, eu ia pregar, a Regina chegou. Eu vi ela entrar lá pela porta da frente da igreja, bem lá, eu vi chegar ela, o marido. E já estava pregando quando ela chegou, porque ela saiu do Rio, pegou engarrafamento, aquele tudo. Aí eu chamei, fiz sinal, tinha reservado 2 lugares à frente. Quando terminou de pregar, eu fiz o convite para a igreja entregar a vida para Jesus e falei que depois que entregassem, eu ia fazer uma oração naquele lugar. E a Regina veio ao altar, ela e o marido, e quando ela ficou em pé, o demônio se manifestou. E começou a gritar no meio da igreja, fazer aquele estardalhaço que é típico de demônio, um espetáculozinho, e imediatamente mandamos calar a boca, ordenamos a saída, saiu, e aí eu fiz uma chantagenzinha gospel. Era alto como aqui. Ela estava aqui na frente. Eu falei, Regina, olha para mim. Eu falei, deixa eu te falar. Você não teve um desmaio, você não teve uma vertigem, nem no dia que você subiu lá para se jogar, e nem hoje. O que tinha dentro de você era um demônio. Ele falou pela sua boca, ele gritou pela sua boca, e lá ele ia jogar você do prédio. Agora ele saiu. Sabe por que ele saiu? Porque a igreja tem autoridade para mandar sair. E ele saiu, ele está lá fora te esperando. E ele já juntou mais 7 para entrar no seu outra vez. Agora, se você entregar a vida para Jesus, ele não entra mais. Nós vamos trabalhar e vamos fechar essas portas todas. Você quer Jesus? É pegar ou largar. E ela quis. Eu ainda tenho 3 minutos. Regina foi embora para o Rio de Janeiro. Eu entrei em contato com um pastor para acompanhar a Regina. À distância, eu fui ajudando no processo de libertação dela. 7 meses depois, eu falei, Regina, está na hora de você aparecer em Resende de novo, para a igreja que te viu endemoniada, saber o que aconteceu com você no pós. O que aconteceu com você depois que aquele demônio foi embora? E ela foi. Regina foi dar o testemunho na Igreja Batista Central de Resende. Ela e o marido, que nunca conseguiram comprar nada, não passou um mês,
eles conseguiram financiar um apartamento. Ela e o marido, que nunca tiveram um carro, entraram num consórcio, o primeiro sorteio foi dela. Ela e o marido, que viviam igual gato e cachorro, brigando, coisa de parar em delegacia, estavam vivendo em harmonia. Ela e o marido, que viviam passando um aperto financeiro, começou a sobrar dinheiro. E o Geraldo nunca mais teve cólica renal. O que tem o Geraldo a ver com o demônio da Regina? Porque o demônio entrou na Regina por causa de pecados, de candomblé, de aborto, de tudo. Por que o Geraldo tinha cólica renal? Por que ele ficou curado depois que Regina passou por libertação? Por quê? Porque camisinha segura AIDS, mas não segura demônio. O demônio passa de um para outro. No ato sexual. Uau, uau, uau. De vez em quando o demônio passava da Regina para ele. E quando passava para ele, dava uma enfermidade terrível nele. Olha para quem está do seu lado e fala, cuidado. Camisinha segura AIDS, mas não segura demônio. Isso aí. E o melhor, Regina chega na Igreja Batista Central de Resende com uma barriga de 7 meses. Em resumo, o único demônio mexia na vida financeira, mexia no casamento, mexia na saúde dela, mexia na saúde dele, tirava os recursos financeiros e impedia que ela fosse mãe. Tocava no físico dela, matando o embrião, matando os fetos que talvez já tivessem fecundado. E aí, quando eu olho para a história da Regina, eu imagino Maria Madalena, da qual saíram 7 demônios. Regina só tinha um. Agora imagina a encrenca que não devia ser a vida de Maria Madalena. E ela estava na caravana de Jesus. Nós vamos ter um intervalo. Não vão ser 2 pregações, vai ser uma só com continuidade. O horário que me deram para encerrar é 17 horas, está certo, né, pastor? Eu quero fazer uma oração só. Antes de orar, eu quero dizer que lá atrás tem material meu. É lá atrás que está o material? Lá atrás tem uma mesa. Eu trouxe bastante material, muito material bom. Além disso, meus materiais estão também no meu site, uma loja virtual, que tem muito mais do que tem aí. Não vai embora antes da oração. Calma, calma. Pai, eu sei que de uma forma engraçada, até meio cômica, descontraída, eu falei de verdades espirituais profundas, Pai. Jesus falava dos mistérios do reino dos céus contando parábolas. Coisas aparentemente simples, triviais, comuns, mas que na verdade continham mistérios do reino dos céus. Pai, que as tuas filhas, como oraram aqui, abrindo o coração, tenham recebido, Pai, a profundidade daquilo que foi ministrado aqui. O teu Espírito é poderoso para fazer o convencimento e ensinar para elas aquilo que eu não pude dizer por causa das minhas limitações humanas, Pai. Que venha, Senhor, o Senhor mesmo, trazendo para as tuas filhas muito mais do que aquilo que eu fui capaz de informar, Pai. Em nome de Jesus. Amém.